Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu querido amigo ouvinte. Estamos começando mais um episódio do podcast Onde a Coruja Lê. Conosco hoje sempre o nosso grande querido amigo Rodolfo Rossi. Hoje vamos falar sobre Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri. Esse texto foi escrito em 1955, revisto em 57 e encenado pela primeira vez em 1958 pelo Teatro de Arena. Nossa versão aqui, a versão de referência, é a versão de 2014 da editora Civilização Brasileira. Gianfrancesco Guarnieri, além de ser um grande autor de teatro, você deve conhecê-lo como ator, como diretor, como dramaturgo. A obra em si busca trazer para o teatro a matéria da realidade brasileira, mais especificamente a matéria do proletariado brasileiro, das suas tensões, fissuras, vicissitudes. Rodolfo, meu querido amigo, de que maneira a matéria trabalhada pelo Gianfrancesco Guarnieri aqui em Eles Não Usam Black Tie tem a contribuir para a própria concepção brasileira de teatro? Oi, Ju. Olá, queridos amigos ouvintes. Tudo bem com vocês? Olha só, Ju, acho muito interessante, né, a percepção da matéria brasileira em Eles Não Usam Black Tie, justamente porque ela vai alimentar não só a estrutura da peça, né, em termos linguísticos e temáticos, mas também vai dialogar diretamente, né, com como o público recebe essa matéria brasileira, e isso trataremos a seguir. Bem, a obra ela vai situar o leitor ou espectador em meio a uma família pobre que vive no morro e que vai lidar com um problema de uma greve, né, na fábrica onde pai e filho, Otávio e Tião, trabalham. A partir dessa estrutura, então, a peça é dividida em 3 atos e 6 quadros. Temos aqui elementos caros ao teatro, como os diálogos, o discurso direto e a ausência de narradores, isto é, uma estrutura que desenvolve a ação por meio, né, da comunicação entre as personagens. Há também rúbricas, né, isto é, indicações que são naturais em textos teatrais, textos dramáticos, para que os atores sigam, né, a construção da cena, para que eles se posicionem de maneira adequada no espaço, né, da encenação e assim por diante. Evidentemente, aqui estamos falando mais do âmbito da estrutura linguística do texto, mas também devemos considerar que este texto ele será visitado e revisitado por diferentes atores, por diferentes diretores e assim por diante, o que transformará evidentemente as percepções quanto à atuação, né, a representação das personagens, a própria performance de cada ator, né, quer dizer, como ele usa a entonação nas falas, a linguagem corporal e assim por diante. O figurino, né, os cenários que são mais da parte da direção mesmo, de arte, de cena e assim por diante. E, evidentemente, algo muito importante aqui para a composição da nossa peça, as músicas. Eles Não Usam Black Tie irá dialogar diretamente com o samba, este que é um representante da cultura brasileira e da emancipação da cultura brasileira que ocorre no século XX. Um estilo musical que dialoga sobretudo com a experiência do morro, né? Isso que é muito interessante. Essa matéria brasileira, ela vai aparecer não só na música, mas também na apreciação de cenas cotidianas, né? Quer dizer, como a família se relaciona ali no espaço narrado, como a família lida com as questões sociais que provém sobretudo, né, do problema na fábrica, né, a greve que se instala ali e assim por diante, mas também, né, na própria composição da linguagem das personagens. Isso é muito interessante, né? Muitas vezes, né, quando estamos lendo o texto, percebemos que há acentuações que não deveriam ter sido realizadas se seguíssemos as normas padrões da língua portuguesa. Mas as personagens se comunicam como, por exemplo, representar em vez de representar, dizer em vez de dizer. Há erros de concordância, né? Às vezes não há um respeito, né, quanto ao plural. Há o uso de termos coloquiais como gringo, né? Olha, eu não tenho pança pro troço, quer dizer, tudo isso favorece, ajuda, né, o leitor ou espectador a perceber que esta matéria brasileira que aparece tanto no texto quanto na cena, não só se alimenta da experiência empírica, da experiência real,
mas ela também ajuda a representá-la. Eu acho que esta que é a grande força da peça, né? Quer dizer, ela possui um caráter dúplice e ao mesmo tempo cíclico. Voltando aqui na questão da greve, né? É muito interessante pensar que o grande conflito da obra, ele se dá entre Tião, né, e Otávio, filho e pai respectivamente. Tião, ele viveu com os padrinhos na cidade por um tempo, ele não gosta da experiência do morro, ele quer sair do morro junto com a sua noiva Maria, que inclusive está grávida, como o primeiro ato da peça demonstra, e ele não é afeiçoado aos temas sociais, ele é muito mais voltado para uma percepção individual da realidade. O pai, Otávio, por outro lado, é um grande líder sindical e ele quer que as pessoas que vivem no morro, os operários, sejam reconhecidos, que eles tenham os seus direitos assegurados. Em determinado momento da narrativa, né, pai e filho entram em conflito justamente porque o filho, para preservar o emprego, para que o bebê que ele e Maria estão aguardando tenha um futuro assegurado na visão dele, né, ele decide furar a greve. E aí o pai, que é um grande grevista, vai mandá-lo embora, né? Vai falar, olha, aqui na minha casa não vive um fura-greve. Essa questão, ela penetra, né, a experiência da família. E é justamente essa relação entre o problema social e a estrutura familiar que vai ser o objeto de, vamos dizer assim, estudo de Eles Não Usam Black Tie. Quer dizer, como uma família, de certa forma, vai se decompor a partir de percepções diferentes e a partir de problemas econômicos. A partir de uma ideia de que devemos lutar por nossos direitos, né, referida por Otávio, e de outra que devemos buscar a nossa própria fortuna, né, referida no Tião. Romana, que é a esposa do Otávio, ela é a colinha dessa família. E é muito interessante perceber que a partir dessas diferentes percepções de um ou de outro membro, toda aquela comunidade será afetada. Temos aqui um debate sociológico de como se dá a vida no morro a partir das dificuldades do morro, que provém da luta entre aqueles que querem sobreviver, lutam para ter uma dignidade na vida, e aqueles que querem se manter no poder. Ju, evidentemente este é um tema bastante polêmico para a época, né? Naquele período, e também, né, permanece aí nos dias de hoje. Posso passar a bola para você, meu amigo? Pode, claro que pode. Eu acho, falando sobre o impacto de Eles Não Usam Black Tie, e principalmente do impacto do teatro de arena para o nosso cenário dramatúrgico nacional, que é difícil ainda hoje mensurar o tamanho da importância do teatro de arena para a dramaturgia brasileira. O teatro de arena foi fundado em 1953 e a abrangência dessas conquistas éticas, estéticas, né, aí do teatro de arena ressoa no teatro nacional até hoje. Entender um pouco desse processo de formação ao longo dos seus 19 anos de atividade é entender também parte do seu contexto histórico, que é muito importante, e das lutas sociais e do compromisso que o teatro de arena sempre teve com a arte, com a cultura e com a democracia. Antes de tudo, eu acho que você deve estar curioso para entender um pouquinho do nome. Por que teatro de arena? A concepção do espaço do teatro de arena se baseia, segundo a professora e pesquisadora Maria Silvia Betti, a qual Rodolfo e eu nós tivemos a honra de ser alunos dela, na estrutura estadunidense do teatro sem proscênio. Explicando um pouquinho da estrutura do palco tradicional, o tal do palco italiano para você, proscênio é justamente a parte central, mais à frente do palco do teatro. A ausência dele, no caso do teatro de arena, foi transformada em uma ausência de proscênio e meio que de tudo que tem no palco. O formato de arena, imagine você, meu querido amigo ouvinte, um estádio de futebol, uma arena em 360 graus, sem nenhuma parede que separe você, espectador, do espetáculo que está sendo exibido. Agora pegue essa referência e diminua os 50 mil lugares para cerca de 100 a 200. Você terá aí um teatro de arena no seu formato mais tradicional. A formulação do espaço do teatro de arena ela surgiu também como uma resposta a outras propostas teatrais, dentre delas o Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, cuja concepção de teatro era bem pautada na encenação de autores internacionais com dramas bastante burgueses, adornados por cenários caros, elaborados, para se dizer o mínimo. Nesse sentido, algumas montagens no teatro de arena, como a própria montagem de O Demorado a Deus, de Tennessee Williams, que foi a primeira montagem do teatro de arena, conseguiram custar
até 90% menos do que peças do TBC do mesmo autor. Isso significa que, através da escolha do espaço de arena, não só se escolhia um espaço que era propício para inovações na forma, mas também um espaço que, pela sua própria característica financeira, já era capaz de abrigar camadas populares da sociedade para dentro do espaço teatral, que era um espaço bastante restrito, um espaço caro, um espaço ao qual apenas pessoas com condição financeira considerável conseguiam ter acesso naquele momento. É possível que a gente distinga, nesse momento, a existência do teatro de arena em 4 fases distintas, que vão contribuir, cada uma, de maneira diferente na construção de novas linguagens teatrais no Brasil. A primeira fase, que dá início aí em 1953, é a própria fundação e a concepção dos valores estéticos básicos aí do teatro de arena. O espaço cênico menor, o cenário simples, o baixo custo de produção e a aglutinação de temas sociais. Já na fase 2, com a entrada de um dos maiores dramaturgos brasileiros de todos os tempos, Augusto Boal, para dentro do teatro de arena, há uma reconstrução. O teatro passou por um momento fraco no ano de 57, onde o público respondia baixo às obras, poucas eram as pessoas que assistiam, poucas eram as vendagens de ingresso. Nesse sentido, eles precisaram enxutar um pouquinho mais o que eles vinham fazendo de trabalho na época. A escolha pelo texto de Gianfrancesco Guarnieri, aliás, é uma escolha não só por um autor brasileiro, mas por um autor de dentro do grupo de teatro de arena, o que viria também a diminuir os custos. E um fato interessante, uma das histórias que contam a origem do próprio Eles Não Usam Black Tie, que o nome foi escolhido como uma despedida do teatro de arena, porque o teatro teria que fechar naquele momento se não tivesse tido sucesso nessa obra, e uma provocação à própria camada social que geralmente frequentava o teatro TBC. Nesse momento, com o sucesso da obra do Guarnieri, que passou mais de um ano em cartaz no teatro de arena, o que na época era um número bastante considerável, até alto, para obras de teatro, o teatro começa a se expandir, cria os seminários de dramaturgia e o laboratório de interpretação, de modo a fomentar um pouco novos trabalhos de dramaturgia nacional e popular, nesse sentido de representar as camadas mais populares brasileiras dentro do teatro com aquilo que elas têm a oferecer. É importante dizer também que muitos dos membros dessa época do grupo Teatro de Arena eram ligados a movimentos estudantis e ao PCB, o Partidão, que ajudaram aí a fundar o Centro Popular de Cultura da UNE, o CPC. Já nessa terceira fase, dá para perceber uma aproximação com outras propostas teatrais, como o Teatro Nacional Popular de País, o que leva o teatro de arena a deixar de lado autores nacionais e pensar em títulos internacionais vistos sobre uma ótica brasileira. Percebam que sempre há uma aproximação com a realidade brasileira. A quarta fase é a última, que culmina aí e termina com a prisão de Augusto Boal em 71, em seu exílio em 72, um momento em que o teatro de arena, que começou lá em 53, você vê obrigado a confrontar e a tentar bater de frente de maneira bastante contundente contra a ditadura militar. Isso mostra que o impacto de Eles Não Usam Black Tie não é só o impacto da obra em si. O fato de ter sido a obra que deu a possibilidade, que trouxe sucesso para o teatro de arena e que fez com que ele conseguisse viver mais alguns anos para além de uma crise econômica que é forte, mostra que há uma importância no Black Tie na própria formação do teatro de arena em si. Então, quando a gente pensa na importância que possui o teatro de arena, não dá para dissociar da importância do Eles Não Usam Black Tie. E essas influências, todos esses movimentos que o teatro de arena gerou ao longo dos anos, vão influenciar no próprio futuro do teatro brasileiro, vão estar presentes até hoje de determinadas formas que foram criadas, que foram pensadas, que foram transformadas lá nos anos 50 e 60. Eu acho bastante interessante isso, né, Rodolfo? Sim, amigo, muito interessante essas percepções, né? E, inclusive, pensando na própria enredo, né, de Eles Não Usam Black Tie, é muito proveitoso perceber que a obra, ela promove essa abertura, essa possibilidade de pensar e repensar o Brasil, justamente porque ela não tratará da matéria brasileira ou ainda das percepções em relação à realidade brasileira, para aí sim falar das personagens, né? A visão que elas têm do mundo e da realidade, de uma maneira não maniqueísta. O pobre, pessoas que vivem no morro, aqueles que não têm oportunidade de ascensão social, se eles optarem pelo coletivismo ou pelo individualismo, nenhum dos dois está correto ou errado, não é disso que se trata. Se trata de uma realidade aí sim que vem forçar as pessoas a tomarem decisões para que elas consigam conquistar algo, mesmo que seja pouco. Então perceba, né? O conflito, né, o grande conflito que eu citei há pouco, da questão da greve,
irá colocar personagens da narrativa em posições antagônicas, irá dissolver a família, de certo modo, e essa dissolução da família, como veremos a seguir, não só dialoga com a realidade empírica do Brasil, com as formas linguísticas, como a própria fala e a música, mas também revelam um não lugar, um descompasso. Então percebam, né? Quando Tião e Otávio brigam por conta da greve, o Otávio ele está saindo da cadeia porque ele foi preso neste meio tempo por liderar a greve. O Tião, quando conversa com o pai diz, olha, eu quero que você vá embora. E o Tião diz, não, tudo bem, pai, eu entendo que você quer que eu vá embora, eu vou embora, mas a minha justificativa é de que eu fiz isso pelo meu filho que está por vir, eu fiz isso para preservar o meu emprego, eu tenho os meus motivos. E apesar dessas motivações serem legítimas, para o Tião não são pro Otávio. Então há uma dissolução aqui. No entanto, essa dissolução afeta a todos, né? Quer dizer, o Braulio, que é um amigo da família, e aquele que entrega a ação do Tião, ele coloca a questão ali em prática, e a Romana, mãe do Tião, esposa do Otávio, tenta de alguma forma costurar aquilo, resolver aquilo, mas o impasse já está dado, né? Apesar dos esforços da mãe, da matriarca da família. Da mesma forma, Tião, que tem uma relação com Maria, perde o respeito, a admiração da noiva, né, que seria a sua futura esposa, por conta da sua atitude. Maria, né, no final do ato 2, ela diz, Tião, olha, eu acho a favela lindíssima, e eu acho que o que torna ela lindíssima são as pessoas, não ela em si, né? Ela tem uma percepção muito doce da realidade dela, enquanto o Tião não a vê da mesma forma. Ao final da peça, ela diz, olha, Tião, eu vou criar o meu filho no morro, que é de onde eu vim, ou seja, ela tem uma visão romântica do morro, mas o Tião não. Então ela diz, olha, Tião, eu vou criar meu filho aqui e vai viver esse teu sonho aí, essa tua vida que você deposita todas as tuas esperanças, todas as tuas fichas. Então vejam, Tião tá errado? Em algumas pessoas vão dizer que sim, outras vão dizer que não. Maria tá errada? Algumas dirão que sim, outra que não. Ou seja, o problema em questão aqui de eles não usam black tie não é se as ações em si elas são acertadas ou não, mas sim que essas ações elas são condicionadas por uma realidade social em dissonância. E é muito legal, né, que ao final da peça, uma das músicas que apareceram, que foram utilizadas, né, na composição original da peça, na primeira apresentação, é Nós Não Usa Black Ties, do sambista paulista Adoniran Barbosa. E na música ele diz assim, olha, nós não temos essa grife aí dessas pessoas que usam terno, nós nem queremos ter, né? É uma percepção muito mais próxima da personagem Maria. Ironicamente, no final da peça, este samba ele é de alcunha de um personagem chamado Juvencio, que no morro tocava para as pessoas com o seu violão e etc. E aí, Chiquinho, que é o irmão de Tião, filho de Otávio e Romana, ele diz assim, olha, tá tocando ali, né, na rádio a música do Juvencio, e essa música ela foi furtada, porque, olha, tá falando que é de outra pessoa. Percebam a ironia que se coloca aqui, né? Tá dizendo assim, olha, existe uma apropriação cultural desse Brasil que provém do morro, desse Brasil que provém da realidade das pessoas, né? Que vivem ali, que constroem o samba, essa experiência do samba. Essa experiência está sendo apropriada por pessoas da elite. E não só isso. Ela está sendo furtada dos verdadeiros autores, né? Então é muito interessante perceber que a crítica aqui é muito mais dessa sociedade desigual e injusta, né? Construída sobretudo por uma burguesia brasileira que se legitima no poder e se apropria não só da mão de obra operária para trabalhar na fábrica, mas também da genialidade desse povo empobrecido que constrói sambas, por exemplo, que produz arte e traz tudo para si, e para esses empobrecidos nada deixa, né? Parece aqui muito com o discurso, né? Aquele que tudo produz a tudo pertence, mas às avessas, como é na realidade de fato, né? Sabemos que não é assim. A última rubrica, né, aquele elemento de indicação que eu citei anteriormente, que existe nos textos dramáticos, né, diz assim, abre aspas, Romana sozinha chora mansamente
Depois de alguns instantes, vai até a mesa e começa a separar o feijão. Funga e enxuga os olhos. Ou seja, é uma dissolução total, né, dessa família, representada aqui na dor da matriarca, que não tem volta. É algo que ocorre justamente por questões econômicas, né, que separa esses indivíduos, que os coloca em conflito justamente por uma ideia de superação dos dilemas sociais do Brasil que não se resolvem aqui na peça e tampouco na realidade, como bem sabemos, né? Ju, esta obra, evidentemente, ela é muito poderosa, né? Ela diz muito sobre essa percepção de um Brasil carente de possibilidades de superação dos impasses sociais. E, evidentemente, ela repercutiu aí nos anos por vir, bem como nos dias de hoje ela é bem poderosa, né? Muito interessante pensar aí que ela é muito atual na realidade, né? Ela se atualiza sob novas formas aí dessas sociabilidades que temos nos dias de hoje. Como que você enxerga isso? Qual a sua percepção aí em relação a esta temática, né? Como que você vê a obra em sua expansão natural? Amigo, eu acho muito interessante a gente falar sobre a repercussão da obra no futuro, mas antes eu queria voltar um pontinho também até para falar da repercussão. Eu acho muito interessante quando você fala sobre a questão da música, da presença da música, e eles não usam black tie. Porque a música é um dos fatores de união da família. Na cena do casamento, do pedido do noivado, em que o Otávio passa tempo tentando ali arrumar a vitrola pra ter uma música, quando ele consegue vir uma festa. É muito interessante quando a gente lembra do poder aglutinador e do poder de movimentação da música, não só na obra, mas também na sociedade. A música tem um poder de movimentação muito grande. Não obstante, é necessário a gente lembrar que quando a gente fala desse momento dos anos 50, que é o momento em que algumas partes da cultura popular brasileira começam a ser tomadas e apropriadas por figuras da burguesia ou da pequena burguesia. Ou seja, quando a gente fala, por exemplo, da década que nos gerou a Bossa Nova, embora eu ame e seja um grande fã de Bossa Nova, a gente tem que lembrar que era o momento de apropriação de um gênero musical popular, que naquele momento é apropriado por outras pessoas de fora dessa comunidade e é transformado em algo requintado ou elaborado, como se acostumou a dizer na época, mas fica aí a questão, se era uma questão apenas estética ou também uma questão ética, de tentar retirar do povo essa parte tão importante da cultura. Algo que acontece até hoje, se a gente for pegar movimentos como rap, como funk, ou como outros movimentos culturais, há movimentos de apropriação pelas classes dominantes, é necessário que a gente sempre fique atento. Bom, pensando agora sobre a repercussão e os anos futuros da obra Eles Não Usam Black Tie, a gente tem que lembrar que esse texto foi encenado pela primeira vez em 58, 4 anos depois de um dos episódios mais trágicos da política brasileira, que foi a morte de Getúlio Vargas, que é inclusive referenciado dentro dessa obra, e 6 anos antes da ditadura militar, do golpe de 64. Quando a gente fala de um texto que traz consigo uma movimentação popular genuína em prol de um mundo melhor, em prol de uma sociedade mais justa e igualitária, em comparação a um movimento mais individualista, que seria o movimento do Tião, é impossível que a gente se esqueça que os anos seguintes a publicação dessa obra foram tomados pela supressão desse embate, principalmente entre 68 e 79, que marcam os anos ali da atividade do ato institucional número 5. Falar sobre essa obra também é falar sobre como ela, no futuro, veio a se tornar algo diferente de si mesma. De que maneira isso aconteceu? No filme, eles não usam black tie. A gente pode falar um pouquinho do filme porque ele é bastante interessante. Ele traz o texto da obra, mas com algumas transformações muito sutis que demarcam essa mudança de tempo e como a temática da obra se manteve atual mesmo em uma nova realidade. O filme Eles Não Usam Black Tie foi encenado em 1980 e lançado aí em 1981. Conta com um vasto elenco de atores, de astros, estrelas da TV e do cinema, Carlos Alberto Richelli, Fernanda Montenegro, Milton Gonçalves, que esteve na montagem original de Eles Não Usam Black Tie, e o próprio Gianfrancesco Guarnieri, que, se na primeira versão fazia o Tião, aqui na segunda ele já faz o Otávio, e remonta
O cenário de tensões e inseguranças de classe do operariado agora sob a luz de dois acontecimentos recentes da sociedade brasileira naquele momento. Um é a própria ditadura militar de 64 a 85 e outro são as greves da categoria metalúrgica lá da região do ABC Paulista, na segunda metade dos anos 70. Esse filme é dirigido pelo Leon Hirschman, que é um dos maiores nomes do nosso cinema novo, né? E a obra se passa já no contexto de 1980, no seio dessas greves metalúrgicas, e o Otávio, nessa versão do filme, ele já encarou 3 anos preso pela ditadura. Então, há uma ressignificação do contexto sem que o drama principal tenha sido distorcido, alterado. O drama principal aqui é o mesmo, essa divisão entre o coletivismo do pai Otávio e o individualismo e preocupação e medo do filho Tião, agora sobre um novo momento histórico que mostra também que essa obra não só repercutiu para o futuro, mas que as estruturas sociais que geraram a existência de Eles Não Usam Black Tie ainda estavam presentes naquele Brasil prestes a uma redemocratização dos anos 80. Isso é muito interessante de se pensar quando a gente lembra que a gente tem até hoje ainda alguns resquícios desse momento e que até hoje ainda existe uma certa dificuldade de algumas classes sociais de se entender enquanto classes coletivas. Há certos problemas que estão em Eles Não Usam Black Tie que permanecem até hoje em nossa sociedade. E como permanecem, né, Ju? São, assim, muito fortes, né, na nossa percepção do todo e, evidentemente, dialogam diretamente, né, com as relações de trabalho, com a ideia da igualdade, né, econômica e assim por diante, que é pauta frequente do nosso país, né? Ainda não encontramos aí uma forma de superação dos dilemas sociais. Bom, concluímos aqui mais um episódio, o 10º episódio, né? Viva nós! Obrigado a todos que vêm nos acompanhando desde o começo e aqueles que nos conheceram no decorrer do processo, que venham outros 10 e assim por diante. Mais uma vez, muito obrigado aí pela participação de vocês, ao Juliano, meu querido amigo, que está nesta empreitada comigo. Nos veremos nos próximos episódios. Tchau, gente, até!